Uma ordem mundial multipolar seria possível? Durante a Guerra Fria, nós tivemos uma ordem mundial bipolar, no qual nós tínhamos de um lado a União Soviética, do outro lado nós tínhamos os Estados Unidos da América. Porém, a União Soviética cai em 1991, ficando apenas os Estados Unidos como a única potência. Ou seja, passamos de uma ordem mundial bipolar para uma ordem mundial unipolar, com os Estados Unidos da América sendo a grande potência mundial, a grande potência que manda no mundo todo. Alguns chegam até a chamar do grande império americano, o Império Yankee. Então, o tio Sam vem aqui, dá porrada em todo mundo, se considera a polícia do mundo e tudo isso daí. Só que a partir de 2008, com a crise financeira de 2008, os Estados Unidos vai perdendo essa hegemonia. E aí, a ordem mundial unipolar capitaneada pelos Estados Unidos, passou a ser contestada, abrindo espaço para a transformação desse modelo de um mundo unipolar para um mundo mais multipolar. Seremos realmente um mundo multipolar? Aí veremos. Mas, se formos um mundo multipolar, essa ordem será duradoura? Vai ficar muito tempo? Pode gerar muitos outros problemas? Vamos ver isso mais detalhadamente aqui. Segundo a Escola Realista das Relações Internacionais, ela diz que a ordem mundial multipolar sim seria duradoura, pois na luta pelo poder haveria então um equilíbrio entre os sistemas com múltiplas potências atuando simultaneamente, uma se equilibrando na outra, uma contrapondo a outra. Já a escola neorrealista de relações internacionais, ela diz que não, a multipolaridade seria menos estável, pois levaria a uma competição entre as grandes potências e a regionalização do sistema internacional, em vez de cooperarem entre si as potências mundiais, elas determinariam regiões onde cada uma mandaria, e isso faria com que essas regiões terminassem brigando entre si e aí levaria uma desordem mundial. O que nós temos atualmente? Então nós atualmente temos os Estados Unidos da América aqui representado pelo Trump, sendo essa ainda grande potência mundial, mas desafiada por outras duas grandes potências. De um lado, a China aqui com Xi Jinping e do outro, o Vladimir Putin, que justamente representa a Rússia, que é uma potência que estava em decréscimo, em queda nos anos 90, mas que voltou com tudo para o cenário mundial, sendo as duas potências que desafiam atualmente os Estados Unidos. E aí, como seria a ordem mundial multipolar? Primeiro a gente tem que ver o conceito de ordem mundial ou ordem internacional. Tem autores que vão separar, vão dizer que ordem internacional era aquela antes ali da convenção, do tratado de Westfália. Outros vão dizer que é o sinônimo, tudo isso daí a gente vai usar aqui como sinônimo. Ordem mundial é sinônimo de ordem internacional para o que a gente vai entender aqui. O que seria então a ordem mundial? É o padrão de comportamento dos estados orientado à limitação da violência, ao respeito pelos acordos e à preservação da soberania. Esse equilíbrio, o que é a ordem mundial? É a conformação de equilíbrio de poderes no mundo em um determinado momento. Hoje nós temos uma ordem mundial em transformação, nós estamos em um período em que essa ordem mundial está sendo contestada, mas podemos dizer que durante a Guerra Fria a ordem mundial era duas grandes potências, a bipolaridade, Estados Unidos versus União Soviética. Depois, nos anos 90 até 2008, a ordem mundial era unipolar, com os Estados Unidos dando a regra do jogo para todo mundo, e agora eu acredito que estamos nesse momento de transformação da ordem mundial, que pode nascer uma nova ordem mundial ou manter a que está. Eu acredito que não vai ficar que está, que realmente estamos passando por um processo de transformação. Mas como nós falamos, na ordem anterior, até 2008, quem mandava no mundo sozinho praticamente eram os Estados Unidos. E quando ele mandava no mundo sozinho, nós dizíamos que ele tinha a hegemonia. E o que é hegemonia? É a situação em que um país, por sua superioridade em recursos e capacidades, é suficientemente poderoso para garantir as regras que regem as relações internacionais e está disposto a mantê-las. Ou seja, quando a gente fala que os Estados Unidos é a polícia do mundo,
mundo, que tem mais de 700 bases militares espalhadas por todos lá no mundo, onde ele tem o controle da ONU, onde ele tem controle dos organismos internacionais. Estamos falando de uma hegemonia, de uma potência, de uma ordem unipolar que manda em todo mundo. Porém, esses Estados Unidos dessa forma não existe mais, porque a China agora enfrenta os Estados Unidos, a Rússia enfrenta os Estados Unidos, e até o mesmo os Estados Unidos, por exemplo, com Trump, ele se retira de alguns organismos internacionais, como a retirada da OMS, a retirada dele da Unesco. Ele se retira desses organismos, deixando a ordem internacional que outras potências acabem ocupando esse espaço. E uma coisa que é interessante, se temos uma hegemonia, a hegemonia é incompatível com a multipolaridade, pois ela vai implicar justamente a centralização do poder da autoridade internacional e o único país. Então, se nós estamos falando em hegemonia, estamos falando de um modelo unipolar. Multipolaridade não tem hegemonia. E aí, quando nós falamos tudo isso, nós temos os estados que são as potências ou superpotências, e aqui nós vamos pegar o conceito de superpotência. Superpotência é o estado, ou seja, são aqueles países que possuem grande poder e capacidade de aplicar esse poder, sendo essencial para a paz internacional, a conformação, o equilíbrio entre esses países que são superpotências, ou quando há uma única superpotência, é essa que vai praticamente mandar no mundo. Para isso, uma superpotência deve ter o quê? Capacidades militares de primeiro nível, ou seja, deve ter a tecnologia militar muito bem desenvolvida, deve ter influência política global. Olha, isso aqui os Estados Unidos têm, certamente as duas primeiras têm, mas pode ver como a China está crescendo nisso, como a Rússia está crescendo nisso. Tem que ter habilidade de negociação internacional. Olha como a China está se colocando como mediadora de vários conflitos no mundo. Olha como a Rússia está mediando várias situações entre os países africanos. Ela tem que ter capacidade de difundir seus valores universais e tem que ter uma base econômica sólida para sustentar todo esse poder. E aí cada superpotência tende a defender seu próprio conjunto de ideias e princípios, moldando a ordem conforme os seus interesses. E para isso, nesse jogo de superpotências, em um modelo de multipolaridade, é quando nós vamos ter o quê? Mais de dois estados rivais, mais de duas superpotências, eles coexistindo com capacidades mais ou menos semelhantes. A gente vai ver umas diferenças aqui, mas são capacidades mais ou menos semelhantes. Quando temos dois estados rivais ainda, duas superpotências, não é uma multipolaridade, é bipolaridade. 3 em diante, nós estamos falando em multipolaridade. E hoje, eu acredito que temos esses 3, porque nós temos os Estados Unidos ainda sendo a primeira grande superpotência, mas sendo desafiada por outras duas, que é a Rússia e a China. Bom, nesse cenário, então, o comportamento de cada superpotência vai influenciar o comportamento dos demais. Os países compartilham regras e instituições comuns com o objetivo de preservar interesses coletivos. São as superpotências que conduzem o sistema internacional, e é só a gente ver, pode ver no Conselho de Segurança da ONU. Quem são os 5 países do Conselho Permanente que o Lula fala lá que quer fazer o Brasil entrar para esse Conselho de Segurança? Não pode ser que 5 países mandam no mundo sozinho. Quem são esses 5 países? É China, Rússia, Estados Unidos, França e Inglaterra. Mas podemos dizer que a França e a Inglaterra, elas fazem o que os Estados Unidos mandam, elas estão unidas aos Estados Unidos. Então, praticamente, são 3 superpotências que conduzem a ordem mundial: China, Estados Unidos e Rússia. Resumidamente, nós temos os termos, então, ordem mundial, que significa o conjunto de normas para conter a violência e garantir a soberania, é esse acordo internacional entre as grandes potências e a divisão do poder, como está estruturado o modelo internacional, seria a ordem mundial. Hegemonia é quando um só país forte é o bastante e impõe as suas regras sobre o mundo todo. Superpotência é o Estado com poder militar, político, econômico e ideológico global. E multipolaridade é quando existe várias potências rivais influenciando umas às outras e coordenando o sistema mundial. E olha que interessante, a ordem mundial do século XIX era uma ordem multipolar, porque nós tínhamos várias potências. Nós tínhamos as potências estabelecidas, como o Reino Unido, a França e a Rússia. O século o século XIX vai começar com o Reino Unido sendo aquela grande potência, mas a França tem aquelas suas brigas ali com Napoleão, tenta afundar o Reino Unido, não consegue tudo isso dali, mas continua se estabelecendo como uma superpotência.
ali logo depois do Reino Unido, tem a Rússia dos czares, que vem com todo o seu potencial, porém, no século XIX temos a emergência de outras potências, como os Estados Unidos, que se tornou independente no século XVIII, e depois vai ter outra guerra contra o Reino Unido no início do século XIX, mas vai crescer no seu poder, tudo isso, e se estabelece como uma nova potência. A Alemanha também vem e se estabelece como uma superpotência. A Alemanha se origina com a guerra da Prússia contra os francos unidos dos estados germânicos e criando o Estado alemão de Bismarck. E depois temos o Japão, que foi aberto a sua economia à base do canhão pelos Estados Unidos emergente, mas eles captam a ideia do Ocidente, se estruturam e também se tornam uma grande potência mundial. Agora que interessante, pode ver que esses países da ordem multipolar são justamente esses países que estão competindo entre si, que vão gerar lá na frente a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, no momento em que a ordem mundial entre eles já não se mantém, porque um quer passar por cima do outro, um quer se sobrepor sobre o outro, e aí o que acontece? Terminam na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, nesse contexto, as potências não dirigiam o sistema internacional, elas competiam entre si, tinha regras comuns, mas elas competiam e aí buscavam influência mundial até que acabou na Primeira e Segunda Guerra Mundial. A ordem bipolar, ela vai acontecer justamente depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, no qual o mundo vai se dividir entre duas grandes potências. Os Estados Unidos da América, ele surge como a grande potência capitalista do Ocidente, e a União Soviética como a grande potência socialista do Oriente, e fica esses dois blocos brigando pela sua influência no mundo, pelo seu desenvolvimento econômico, tecnológico, militar, espacial. E fica assim até 1991, praticamente coexistindo quase 50 anos de duas potências mundiais. Teve um momento assim, que parecia que as duas iam terminar em guerras mundiais, ia ser a Terceira Guerra Mundial, a guerra atômica, com tudo isso daí, mas ao final não deu nisso daí, ainda bem, e aí não tivemos a Terceira Guerra Mundial. Agora, essa experiência histórica, ela vai demonstrar o quê? Que é possível a coexistência de superpotências em um sistema internacional, ainda que não seja um sistema multipolar e clássico, porque nesse caso aqui era um sistema bipolar, onde dois polos rivais, eles mantêm certo equilíbrio, e muitas vezes esse equilíbrio é tenso, mas é estável. Então, resumindo essa parte, nós temos o modelo da ordem mundial, que foi multipolar, de 1815, mais ou menos, até, eu botaria até 1945, porque ainda é resultado... mudou o quadro aqui, não era para mudar o quadro. Eu botaria aqui, voltando, agora deu um erro aqui. Até 1945, que é justamente o período em que acaba a Segunda Guerra Mundial, e no qual acaba esse modelo de multipolaridade. E a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, eles vão ser justamente resultado desse mundo multipolar. Depois a bipolaridade vai de 1945 a 1991, com a Guerra Fria e tudo isso daí, os Estados Unidos versus a União Soviética. Depois temos o momento unipolar, que vai de 1991 a 2008, com um grande império americano mandando em todo mundo. E agora eu acredito que nós estamos em momento de transição a uma ordem mundial bipolar, a uma ordem mundial unimultipolar, a uma ordem mundial multipolar? Não sei. Vamos ver aí. O que nós temos na atualidade? Quais são os países mais ricos do mundo que isso vai influenciar na ordem mundial? E nós temos os Estados Unidos, mas pode ver aqui, que aos poucos a China vai alcançando o PIB dos Estados Unidos. Aqui é a medição de riqueza em PIB, não PIB per capita, mas PIB, tanto de dinheiro que move no ano naquele país. E pode ver que a diferença em trilhões entre o valor que entra em dólares e move em dólares na China está diminuindo para os Estados Unidos. Agora, falando em riqueza, depois vem o Japão, a Alemanha e tudo isso, mas pode ver que esses países estão bem atrás. Porém, a nível de exércitos poderosos, podemos ver que os Estados Unidos está lá em primeiro lugar, a Rússia em segundo, só que se a gente comparar o PIB da Rússia com o dos Estados Unidos, é praticamente, podemos dizer, 15 vezes menor o PIB da Rússia do que os Estados Unidos, 15, 13 vezes, é bem menor. Porém, a nível de capacidade militar, está aí, pau a pau, o negócio está grande. E aí o que acontece? Então, nós temos a potência que desafia os Estados Unidos economicamente é a China, mas quem desafia os Estados Unidos
militarmente é a Rússia. Porém, pode ver que a China está quase ali para desafiar os Estados Unidos a nível militar também. A diferença é pouco. Isso daqui, ó, ele fala que quanto menor é essa numeração, significa que a potência militarmente é mais forte. E aí nós temos três pontos principais da polaridade. A primeira é que as superpotências versus as potências ou estados mais fracos. O que acontece? As superpotências são aquelas que vão organizar o sistema internacional. Existe um eixo, então, que vai puxar essas potências para cada um para os polos, onde os mais fracos serão atraídos a esses polos pelas superpotências. E aí, com isso, nós vamos ter a presença de hostilidade entre as nações, que é praticamente o que nós vemos ali na guerra entre Rússia e Ucrânia, no qual os Estados Unidos botam dinheiro de um lado, financiando esse proxy que funciona na Ucrânia, para justamente tentar danificar o máximo possível essa potência que desafia os Estados Unidos, que é a Rússia. Tem até um ditado, uma frase que falam-se, né, de forma anedótica, referência à guerra da Ucrânia, é que eles esperam que o ucraniano lute até o último homem contra a Rússia, justamente para tentar danificar o máximo, enfraquecer o máximo a Rússia. E a Rússia, que apesar de ter todo esse poder militar, nós vemos que não foi tão fácil ela vencer a Ucrânia. Ela mantém mais ou menos 18 a 20% do território ucraniano, mas não consegue avançar muito mais, justamente pelo tanto de dinheiro, financiamento e treinamento que os americanos estão dando para os ucranianos. E aí, seria possível então uma estabilidade de um mundo multipolar? Segundo a escola realista, o sistema multipolar é o mais ordenado, é o mais estável, ele ajuda que exista uma coexistência de várias potências com o mesmo poder. Isso aí seria uma utopia, o mundo idealizado, todas as potências teriam o mesmo poder e funcionaria beleza. Porém, a realidade é que nós vamos ter, em uma ordem multipolar, várias potências, superpotências com poderes diferentes, com capacidade de influências e diferentes, militares, econômicas diferentes, mas elas vão coexistir entre si e vai dar tudo certo, segundo a escola realista. Agora, já segundo a escola neorrealista, isso daí é impossível. O mundo se torna cada vez mais instável, porque nós vamos ter uma superpotência querendo sobrepor a outra. E aí o que se acredita é mais na possibilidade de uma ordem unimultipolar, no qual, por exemplo, agora os Estados Unidos mantêm o seu status de grande potência mundial, mas com outras em superpotências, digamos assim, intermediárias, como é o caso da China e da Rússia, disputando esse poder com essa potência hegemônica que já não manda mais de forma sozinha, de forma única. Quais são as dificuldades? Então nós temos as dificuldades da ordem multipolar, de uma superpotência tentar se impor sobre as outras. No sistema multipolar levaria à impossibilidade da cooperação, e justamente por essa briga, essa tentativa de não conseguir resolver os conflitos entre eles, e a facilidade seria o perigo da destruição mútua. Por que não termina em uma terceira guerra mundial? Porque hoje, com armas nucleares, terminariam se matando nuclearmente entre elas, e isso faria com que elas evitassem uma terceira guerra mundial e ao final terminariam com uma cooperação. Qual é a minha definição entre tudo isso daqui? Então, minha conclusão é a seguinte, ó. Esse artigo eu tirei aqui da revista do Instituto Espanhol de Estudos Estratégicos. Se vocês querem entrar, tá lá na página 119 o artigo falando sobre a possibilidade dessa ordem mundial multipolar, se ela realmente seria possível ou não, mas a minha conclusão é de que nós estamos em um momento de transição, já não estamos em um momento de uma ordem unipolar, com os Estados Unidos mandando em todo mundo. No momento nós estamos em uma ordem unimultipolar, no qual os Estados Unidos é a principal potência mundial ainda, com várias bases espalhadas por todos os países, com o poder econômico super forte ainda, ou sendo o primeiro do mundo, mas sendo desafiado pela China e pelos russos ou pela Rússia. Agora, o que acontecerá? Qual será o novo modelo que será criado a partir disso? Não sei. Talvez continuemos em um modelo unimultipolar ou multipolar, ou um modelo bipolar com uma união entre Rússia e China em um polo e Estados Unidos do outro. Não sei, eu espero simplesmente que o Brasil saiba lucrar dessa divisão, dessa briga, igual nós lucramos na divisão da briga das ordens multipolares lá de 1940, ali entre os blocos que existiam no mundo. E aí?
que você acha? Para qual modelo de ordem mundial nós estamos caminhando? Coloque aí nos comentários. Eu sou o professor Gessé Santiago e aqui nós tratamos de, juntamente com vocês, entender um pouco de tudo isso que acontece no mundo e no Brasil.